dia! E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Clem. E bom, hoje eu finalmente tomei a coragem de fazer o vídeo que eu queria fazer, que eu estava atrasando um ano praticamente para fazer. Que é o seguinte, sem mais enrolações, eu já quero ir já direto ao ponto, porque esse vídeo, vamos dizer assim, é bem importante e interessante. Como lidar com as crises causadas pela depressão e pelo autismo? Para quem não sabe, né, já está dizendo o próprio nome do canal, eu sou uma pessoa tanto autista quanto deficiente e depressiva. E quando a gente tem essa mistura de autismo e depressão, é algo realmente meio espantoso, porque digamos que a maneira pela qual sofrem as crises em ambos os aspectos são diferentes, né? No autismo, quando um autista sofre uma crise, por exemplo, dessa moto que está passando e interrompendo meu vídeo, quando o autista sofre uma crise, ele passa por um processo, na verdade três processos, que são chamados de meltdown, shutdown e burnout. O burnout já é um termo mais usado no sentido geral, mas no autismo não chega a ser diferente. O burnout é um esgotamento. É quando uma pessoa passa por um processo pela qual se sente muito esgotado, muito pelo excesso de várias atitudes, tanto quanto pelo cansaço excessivo em si. Muito trabalho acumulado leva um autista a desenvolver burnout, que é um termo já usado com sentido geral. Ultimamente é usado burnout até no home office, no workshop, né, que fala, no sentido do campo de trabalho, porque pessoas normais também sofrem burnout, principalmente se elas têm trabalhos muito estressantes. Já o meltdown e o shutdown são coisas mais específicas do autista. O meltdown é um processo onde o autista passa, vamos dizer assim, por um surto emocional muito grande, onde, cara, eu teria que fazer um vídeo inteiro só para detalhar isso, mas o Léo, que eu citei ontem, o Léo Akira, já fez um vídeo sobre essa coisa de meltdown, shutdown e burnout, e o vídeo dele eu acho que é bem melhor e bem melhor explicativo do que eu realmente tentando explicar esse tipo de coisa. Mas imagina que é um pico emocional gigante para um autista. Um pico no qual às vezes leva ele a uma insanidade. No meu caso, já levou a realmente comportamentos impulsivos e insanos. Visto porque o meltdown surge de uma crise emocional, de uma carga emocional muito grande, às vezes por muito barulho em excesso que deixa a gente desconcentrado, por muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que para um autista não é rotineiro, ele não se preparou para aquilo, quanto por várias tarefas e por várias questões. E o shutdown, ele é um processo que ocorre após o meltdown. Ou seja, ele é algo que precede o meltdown, onde o autista normalmente ele fica isolado num canto, tentando, né, se recuperar, e durante esse processo de shutdown, ele fica, como já está dizendo o próprio nome, desligado, em shutdown, frio, sem nenhum tipo de reação, sem nenhum tipo de controle, e só encolhido no seu canto. E quando eu falo a questão da curiosidade, desses, como eu falei no começo do vídeo, o porquê é tão curioso falar de autismo e depressão, porque há, por natureza, uma confusão natural com o processo de shutdown no autista e o comportamento depressivo ou o estado depressivo, né? A doença depressão em si. Que, aliás, eu não acho que é doença. Depressão, na minha opinião, vai muito além disso. É algo que devemos ter um olhar com muito mais carinho e cuidado, mas para isso eu já vou fazer um vídeo mais específico sobre isso. Eu andei conversando com alguns psicólogos e eu tenho uma opinião agora de que eu acho que depressão é algo muito mais além do que só uma doença ou só um estado da vida. Depressão tem um campo maior, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, há uma confusão natural de achar que o shutdown ou o meltdown são processos iguais à depressão. E eu já escutei de algumas pessoas dizendo que autistas não podem ter depressão porque autistas são por natureza ansiosos, o que é uma contestação burra, baseada em achismo e que inclusive não faz nenhum sentido, cara. Você dizer que você ter uma doença anula outra. Você ter gripe não anula ter corona. Você ter dengue não anula ter malária. Uma doença não anula a outra. Não é assim que funciona a biologia humana, muito menos a psicologia humana. Não é dessa forma que acontecem as coisas. Então, um autista pode ter depressão
E as crises depressivas e as crises de um autista são bem diferentes. Inclusive eu estou fazendo esse vídeo já para explicar como que eu lido com as crises de ambos, né? Vamos lá. Quando ocorre um meltdown, um shutdown em mim, eu ainda só tive 2 meltdowns na minha vida durante todo esse processo, dos meus 17 anos para cá. Um foi quando meu pai faleceu e eu passei por uma aventura muito grande na minha vida. Fui morar com a minha irmã mais velha, hoje estou morando com o meu irmão. E eu estava num processo de transição. Eu era um jovem muito problemático, não no sentido assim de fazer bagunça, mas a minha personalidade, uma personalidade meio tóxica. Então era meio difícil conviver com as pessoas. Até hoje eu tenho alguns traços, vamos digamos assim, ruins, mas que hoje eu tenho certeza e hoje eu tento consertar o que eu faço de errado. Antes eu realmente me achava perfeito, eu era uma pessoa tóxica, uma pessoa que afastava os outros, muito insegura de si e muito, vamos dizer assim, com um síndrome de revolta, muito revoltado com a vida. E aí eu passei por um processo durante esse período que me levou a um meltdown. Muita carga emocional, muitos problemas na minha vida, a minha personalidade que não me ajudava e através disso o que aconteceu catapultou em um estigma autista, em um meltdown muito grande, no qual eu achei inicialmente que eu iria morrer, porque é algo simplesmente tenebroso, algo assustador, e que acabou sendo contornado depois, por um tempo. Aí as pessoas lá na casa da minha irmã que eu morava, que era minha irmã e meu cunhado, me ajudaram a ter esse controle. Na época eu nem sabia que era meltdown, já que o diagnóstico do autismo veio justamente por causa desses processos, por causa de toda a perca. Eu fui procurar psicólogo, psiquiatra, e aí eu consegui. Então naquela época eu nem tinha certeza de como funcionava isso, mas eu tive um meltdown e foi algo tenebroso e assustador. A segunda vez já foi mais recente, já foi envolvendo um caso aí de uma pessoa pelo qual eu estava me relacionando. Também foi algo tenebroso e dessa vez foi meu irmão que me ajudou. Horrível também, um meltdown que eu cheguei inclusive a perder noção de fala, eu fiquei completamente insano, muita emoção na minha cabeça, estava conseguindo falar direito, eu só grunhia e balbuciava, gritava, porque eu não conseguia me comunicar direito de tanta emoção diferente e de tanta carga emocional de uma vez só comigo, né? Então, um meltdown, cara, é uma coisa bem mais delicada, principalmente para um autista. E a melhor maneira de lidar, pelo menos para mim, e isso eu já acho que aplica-se mais aos autistas jovens, aos autistas infantis, se caso seu filho, que for adolescente, esteja sofrendo um processo de meltdown, e para identificar isso, como eu falei, eu vou deixar o vídeo do Léo Akira aqui na descrição, dele explicando como é que é. A primeira coisa que você tem que ter é apoio e falar para a pessoa que está tendo meltdown que ela não está sozinha no momento. Porque quando a gente passa por isso, a gente tem a tendência de achar que a gente está sozinho e aí a gente vai ficando cada vez mais insano. Sem fora de controle, com toda aquela carga emocional vindo na gente, a gente não consegue realmente perceber as coisas que estão ao nosso redor e a gente tenta apenas sair daquilo, sair daquela armadilha mental que a gente mesmo se enfiou. E comigo, pelo menos, o que me ajudou nas 2 vezes que teve meltdown foram pessoas certas que falaram pra mim: olha, calma, calma, a gente tá aqui, a gente não vai deixar você, a gente não vai tirar você fora, pode ficar tranquilo que tem pessoas aqui que estão por você. E, cara, foi isso que me acalmou, sabe? As pessoas certas no momento certo. E se seu filho, no caso, estiver passando por um processo de meltdown, ajude ele dessa forma. Mostre que ele não está sozinho, que você, como pai dele, está presente na vida dele e você pode controlar, porque os processos de meltdown são bem complicados para um autista. Já as crises depressivas, eu tive só uma, ou melhor, não. Ele engano, eu tive 3 crises depressivas. Elas já são muito mais intensas, elas já começam um período, digamos assim, como se fosse uma curva inteira para baixo. Você sabe exatamente o processo que está tendo, começa lá com uma tristeza, com uma perda de energia muito grande, aí vai passando por uma sensação de desespero, uma dor no corpo enorme, uma tentativa, o que vai levando e culmina numa tentativa de suicídio. E eu já tive 3 tentativas de suicídio, então é algo tenebroso. E quando ocorre,
O processo chega até a ser meio parecido, você precisa de ajuda daquelas pessoas, mas uma pessoa depressiva, quando ela tem, não é nenhum problema, não é nenhuma questão assim que ela seja necessária ser hospitalizada por um breve momento, porque as crises depressivas são muito perigosas e muito instáveis. Às vezes a pessoa pode estar tranquila naquele momento, mas está passando por uma crise interna, chorando em silêncio, ou nem chorando, mas dentro da cabeça dela está se passando um turbilhão emocional, muitas coisas, pensamentos todos depressivos, todos tristes, todos desencorajadores, e aí pode acabar culminando numa tentativa de suicídio, porque a depressão, infelizmente, é uma patologia silenciosa, é algo que leva a vida de alguém de uma maneira inesperada. Então, quando é uma crise depressiva, ela se torna ainda mais perigosa. E aí você, se você quer ajudar uma pessoa que está passando por crise depressiva, primeira coisa de tudo, tenha muita calma, não demonstre mais desespero que ela, não demonstre para ela na sua cara que você está vendo que ela está com problema. Haja de maneira natural e haja de maneira calma. Ao contrário do meltdown, pelo menos comigo, que você pode catar e abraçar e falar, não, eu tô aqui. A depressão você tem que se tratar com calma. Tem que fazer com que a pessoa recupere o sentido na vida dela, que naquele momento não passa por ela na cabeça. Não adianta você falar que é falta de Deus, não adianta você falar que é frescura, não adianta você falar que a pessoa pode superar por aquilo sozinho, porque ela não pode. Ela está num turbilhão emocional enorme de ruim, e palavras desse jeito só vai deixar ela pior. Você tem que fazer ela recuperar o sentido na sua vida. Você tem que mostrar para ela o quanto que ela é importante, o quanto que a vida dela é valiosa. E a maneira que você deve mostrar isso tem que ser de uma maneira única, que funcione apenas para ela. Fale de algo que é uma conquista para ela que ela ainda não consiga enxergar em si. Não faça comparações. Não fale, olha, a vida do fulano de tal, a sua é tão boa. Por que você não aproveita isso? Não, não faça isso. Não faça comparações. Não crie estados na cabeça dela. Fale para ela, poxa, que nem falaram para mim já muitas vezes que eu estou depressivo. Poxa, você é importante sim, porque sem você eu não estaria aqui neste momento precisando de ajuda. Um amigo meu já me falou que sem eu, ele teria entrado em estados depressivos. As pessoas que me chamam sempre falam quanto que os meus conselhos, os meus vídeos ajudam a vida delas. Essas coisas evitam as crises na minha vida. A sensação de que eu tenho pessoas que olham por mim e de que, apesar de tudo, os problemas da minha vida são, que já está dizendo o próprio nome, problemas não são maiores nem menores que eu, são coisas que vão passando e que eu tenho que lidar com cada um de maneira única, com a ajuda certa e também com um pouco de disciplina, mas isso tem que vir de mim buscar, não de outras pessoas, comparando coisas da minha vida com de outra vida. Não é porque outra pessoa tem um problema maior, outra pessoa está passando fome, que a minha, que a sua, que é de outra pessoa depressiva, é menor ou é menos grave. Eu já vi pessoas ricas, pessoas com família, pessoas com mais de 2 filhos, com casa, com tudo, serem internadas por causa de depressão, porque depressão vai muito mais além, como eu falei, por isso que não é só uma doença, é algo muito além que a gente tem que analisar numa pessoa. E para lidar com a crise depressiva é necessário paciência, é necessário você fazer a coisa mais difícil, fazer a pessoa enxergar, porque na visão dela tudo aquilo está escuro, na visão dela nada daquilo tem sentido, na visão dela a vida é apenas dor e sofrimento. E não, ela não é frescurenta, ela não é mimada, ela não está fazendo aquilo por birra, por mimo, para ganhar abraço, pena, dó. Não, o cérebro dela, a mente dela entrou em um campo pela qual ela em si não consegue sair. Pode ser questão hormonal, pode ser questão psicológica, não se sabe exatamente ao certo, só sabe que naquele momento, se a pessoa está tendo uma crise depressiva, ela está entrando em um buraco negro pelo qual ela não consegue sair. Então cabe a você iluminar este caminho para ela, ser um ponto de luz, não comparando, mas sim clarificando as coisas para ela. Existe um provérbio chinês, que eu não vou lembrar agora de que filósofo que é assim: quando você se encontrar na escuridão, acenda uma vela ao invés de expulsar ela. Porque
problemas, caminhos escuros, estigmas depressivos, estados de total caos, pânico, sempre vão existir em algum período da nossa vida, mas para cada pessoa é necessário um tratamento único. E se uma pessoa sofre de uma patologia depressiva, você não pode tratar aquilo como se fosse uma doença qualquer. Você tem que tratar aquilo com cuidado, calma e dar uma luz nesse caminho de escuridão, não simplesmente expulsar a escuridão dentro dela. Então, dito isso, espero que vocês tenham gostado. Se caso você tenha passado por alguma crise, algum meltdown, algum shutdown, ou querer relatar como são suas crises depressivas, como são seus episódios depressivos, escreva aí nos comentários, que eu quero até criar uma corrente aqui, de você escrevendo aqui, eu vou tentar dialogar, porque eu adoro ler esse tipo de história, eu adoro ler sobre como as pessoas encaram seus problemas no seu dia a dia, porque através disso a gente pode ter uma noção de como certas coisas funcionam, né? Uma inspiração. Inspiração é diferente de comparação. Então, caso você tenha algum problema relacionado a meltdown, shutdown, burnout, ou seja depressivo, tenha depressão e passe por vários episódios, comente aqui, eu vou adorar ler. E também faça o seu comentário normal, compartilhe esse vídeo para pessoas depressivas e autistas, ou para os dois, caso você conhecer alguém desse nível, ou para alguém que tem um parente, um filho, uma mãe, um tio, um primo, que esteja passando por momentos difíceis na sua vida, tanto relacionados ao autismo quanto relacionados à depressão. Compartilhe, deixe seu gostei e muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Dito isso, te vejo no próximo dia.